Olá, pessoal! Você já me conhece, eu sou Fernanda, sou sócia aqui da Princípia. Sejam bem-vindos novamente ao podcast da Princípia. Estamos quase finalizando a nossa rodada das mulheres mais incríveis da educação. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Teve um contexto especial para ela estar aqui. Ela é incrivelmente inteligente. E a nossa convidada de hoje é a Vanessa Fumes. Ela é GM, General Manager, na Universidade de Sorocaba, que é uma das universidades mais tradicionais, eu diria, do Brasil. É uma instituição de muitos anos, muito tradicionalismo, com muitos alunos. E vamos dizer que essa mulher tem uma equipe quase 100% de mulheres, porque eu já visitei a unidade e a Vanessa faz questão de ter sempre mulheres no time. Ela toca tudo com maestria. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui. Estou muito feliz em participar desse projeto, com mulheres tão especiais no segmento da educação. Para mim, nossa, é uma honra de verdade estar aqui conversando com você. É uma honra pra gente, né, gente? Receber um mulherão desse aqui. Tenho certeza que o nosso papo vai ser muito legal. A gente tem muita coisa para conversar. E antes de eu entrar aqui nas perguntas, eu vou dar um contexto, gente, que eu estava contando aqui um pouco antes, que eu fui fazer uma reunião na Universidade de Sorocaba. E aí, como é uma instituição muito tradicional, a gente está muito acostumada quando a gente chega à reunião e o e-mail que a gente coloca lá, normalmente é direção, gerente. Você não sabe com quem que você vai fazer a reunião, né? E aí, quando eu cheguei na Uniso, eu falei, bom, a expectativa é que o quê? É um homem, é uma pessoa mais velha. E aí, quando eu vejo, é uma mulher linda, nova, sorridente, animada. Então, pra mim, foi uma surpresa. Eu falei, gente, é uma mulher que toca tudo isso daqui. A gente não sabia. Então, esse convite realmente foi especial. E ali, conversando com a Vanessa, eu falei, eu quero essa mulher no podcast da Princípia, porque vai ser um sucesso. Então, dando um contexto aqui, agora entrando pra Vanessa, né? Quem é a Vanessa? Mulher, mãe. E quem é a Vanessa Fumes na Uniso? Bom, eu sou uma típica garota do interior de São Paulo. Sempre a minha vida foi toda lá em Sorocaba, né? Sempre estudei lá no colégio. Inclusive, a minha vida Vanessa e Vanessa Fumes da Uniso, ela meio que se mistura, porque eu sempre fui aluna da instituição desde o colégio. Fiz a minha graduação na Uniso. E lá também foi o meu primeiro emprego. Eu comecei a trabalhar lá com 17 anos, né? E como estagiária, quando eu comecei a cursar administração de empresas. Então, é até difícil, né? Separar essas duas figuras. E tô lá há quase 30 anos já. Olha só. Enfim, vim traçando aí a minha carreira, né? Tive um período também que... saí um pouco da Uniso, fui trabalhar no mercado, fui conhecer outras coisas, né? Mas eu sou uma pessoa, profissionalmente, então, eu sou uma pessoa da área financeira, uma pessoa de administração. Hoje eu sou administradora geral da Fundação Dom Aguirre, que cuida não somente da Uniso, mas do Colégio Dom Aguirre também. E, enfim, essa é a minha parte profissional. Só isso, viu, gente? Uma humildade também absurda. E a coisa mais importante da minha vida é que eu sou mãe do Henrique e do Lucas. Henrique tem 14 anos, Lucas tem 8. E eles sim que são a parte mais especial e mais importante da minha vida. Com certeza. A maternidade para essas mulheres sempre é o ponto principal e até o porquê de vocês estarem aqui, né? Com certeza. E me conta uma coisa, essa menina do interior, quem motivou, quem incentivou? Porque eu sempre falo que outras mulheres abriram as portas pra gente estar aqui. Sim. Se você fosse falar uma pessoa, quem abriu a porta para você estar aqui? Quem incentivou você a estar na posição que você está hoje, não só como mulher, como mãe e também como profissional? Eu acho que é a minha criação. Eu fui criada para isso, eu sempre costumo dizer isso para as pessoas que trabalham comigo. Eu sou uma pessoa que fui criada por uma dona de casa, né, uma excelente dona de casa que viveu para a família,
mas a minha mãe era de uma geração que começou a fazer essa transição, né? Que algumas mulheres da geração dela já estavam no mercado de trabalho e tal. E eu acho que ela via isso e ela imaginava que a vida dela pudesse ser diferente se ela fosse uma profissional e tal, como algumas das minhas tias eram, tal. E a minha criação foi para isso. Eu fui criada para ser uma mulher profissional, independente, muito independente financeiramente, e que eu pudesse, enfim, que eu não fosse aquilo que ela foi. Ela me criou para que eu tivesse oportunidades e que eu fosse muito dona da minha vida. Então eu atribuo o que eu sou hoje a essa criação que eu tive, a essa mulher que foi completamente diferente do que eu sou. E às vezes eu me vejo fazendo umas coisas assim, falo, meu Deus do céu, minha mãe se me visse fazendo essas coisas de dona de casa. Mas aí eu penso, não, eu tenho certeza que ela ia me apoiar, porque ela não queria mesmo que eu fosse uma ótima dona de casa. Então é isso, eu acho que o que eu sou hoje é em função disso que eu fui criada. Fui criada para isso mesmo. E você acha que a sua mãe fez tudo isso, não pelo fato dela não gostar da vida que ela estava vivendo, mas sim por ver você tendo outra oportunidade do que ela teve, né? Acredito que sim, acredito que sim. E o que ela fala isso pra você hoje? Minha mãe, infelizmente, não tá mais aqui. Poxa, né? vida, mas deve ter falado em vários momentos. Em vários momentos, ela sempre me incentivou muito, sempre quis que eu estudasse. Me lembro que, assim, uma coisa, quando eu fiz 18 anos em um dia eu já fui tirar carta. Olha que ela queria só. mesmo que eu fosse pra frente, que eu fosse pro mundo. Se não fosse, ela te empurrava. Me empurrava. Olha que Exatamente. demais. É isso aí. Excelente, maravilhoso. Eu tenho certeza de onde ela estiver, ela deve estar muito orgulhosa de você. Com certeza. A Vanessa, diferente de outras mulheres que estiveram aqui, a Vanessa é uma executiva que passou pela educação e depois ela foi para uma das maiores empresas de consultoria do mundo. E que, de fato, eu nunca tinha visto nenhuma mulher trabalhar. Isso me chamou muita atenção, né? E que é a PwC. Perdão. PwC. Ela ficou muito tempo ali. E, Van, eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi a passagem lá e viver naquele mundo, o que você conseguiu tirar daquele mundo, não só da perspectiva de uma mulher, mas também de uma profissional e aplicabilidade dentro da Uniso. Tá. Bom, como eu falei, eu comecei minha carreira lá na Fundação Dom Aguirre mesmo, como estagiária, enfim, começando ali a aprender o que era trabalhar, aprender as relações no trabalho, né? Comecei ali na parte administrativa, trabalhei ali enquanto eu cursei administração de empresas e eu era uma das alunas mais novas da minha turma. Eu fazia um curso noturno de administração e grande parte dos meus colegas, eles estavam todos no mercado, em empresas de grande porte, e eu queria muito ir também, sabe? Eu queria muito trabalhar na indústria, eu queria estar no meio desse pessoal. E aí, assim que eu terminei o curso de administração, eu me inscrevi num processo seletivo de trainees da Price, da PwC, para o escritório de Sorocaba. Né, e foi um processo muito grande, assim, eles foram lá na Uniso, né, pediram para todo mundo se inscrever e tal, foi um processo longo, e eu passei. E eu fui a única, inclusive, de Sorocaba, foram 3 contratados, mas os outros 2 não eram de Sorocaba, eles foram buscar um em Campinas e um em Piracicaba. Então, isso para mim foi uma grande conquista, era uma coisa que eu queria muito, trabalhar numa grande empresa, e a Price foi, assim, um grande sonho que eu tive, né? Eu falava, é a maior empresa, é a melhor, é lá que eu quero estar. E aí eu fui trabalhar sempre ali em Sorocaba, então eu era da Price de Sorocaba, e eu atendia as grandes indústrias de Sorocaba. Então eu costumo dizer que eu acho que não tem nenhuma indústria em Sorocaba que eu não tenha colocado meu pé pelo menos uma vez. E foi uma experiência riquíssima para mim, porque pude conhecer muitos negócios diferentes, de grandes organizações, e trabalhar com pessoas sensacionais, que eu aprendi muito. E trabalhar sempre em empresas assim de primeiríssima linha. Né? Então foi um grande aprendizado para mim, uma vivência muito intensa,
muito intensa, era uma outra época, era uma época em que a gente trabalhava muito, muito, muito. Não existia o nome burnout ainda. Ainda não existia, mas a gente trabalhava muito, a gente virava a noite trabalhando, a gente vivia com muita intensidade aquilo. Então, foi um período em que eu aprendi muita coisa, foi um período muito rico na minha vida, e eu acho que foi fundamental para aquilo que eu sou hoje. Muito do que eu sou hoje eu aprendi lá na Price. Você fala de tudo, de modo geral. De tudo. Tecnicamente, especialmente tecnicamente, né? Porque trabalhei com os melhores. Aprendi muito com os melhores na área contábil. Dentro dessas empresas também tive contato com muitas pessoas que me ensinaram muita coisa. Né? E também, assim, de relacionamentos, né? Porque como a vida era uma dinâmica muito diferente, a gente cada hora estava num lugar diferente, com uma equipe diferente. Então, essa questão, assim, de trabalho em equipe também foi muito forte, sabe? Trabalhar com personalidades diferentes. Então, foi um período da minha vida que foi bastante focado na minha carreira e que realmente, eu diria que foi o mais rico, assim, em aprendizado, foi muito importante para mim. Ivan, como é que foi? Porque a Pricing, ela trabalha na área contábil, ela presta consultoria na área contábil para as empresas. Isso, auditoria contábil. E a gente sabe que essa área é altamente masculina. Sim. Como é que era você entrar dentro de outras indústrias, representando a maior do mundo, e você sendo mulher e tão nova? Muito nova mesmo, eu era recém-formada. A Price, como uma empresa bastante moderna, e hoje eu vejo uma Price muito diferente daquela época, né, pelas coisas que eu vejo pelas redes sociais e tal, sempre teve a preocupação de admitir mulheres, né? Então, sempre entrava nesses processos seletivos de trainee o mesmo número de homens e mulheres. Porém, ao longo da carreira, as mulheres iam ficando para trás, né? Porque exigia demais, exigia muito. Não só das mulheres, de todo mundo. De todo mundo. Mas aí as mulheres estavam naquela época ali, tinham terminado a faculdade, algumas como eu já tinham um namoro mais sério e já estavam pensando em casar e tal, e aquela vida ia se tornando um pouco inviável, sim, né? Sim. Então isso acontecia muito. E lá, isso 20 anos atrás, já começou a ter uma primeira ideia assim de retenção de talentos femininos. E olha quanto tempo já faz isso, e eles já pensavam nisso, porque eles olhavam o número de trainees e o número de sócias. Quantas sócias tinham? Naquela época, me lembro que era um número tipo 2, 3. Hoje em dia, com certeza, tem mais, né? Uhum. Então, eu vejo que as coisas, nesse sentido, melhoraram bastante, né? Que eu acho que conseguiram, então, identificar esses pontos, né? Uhum. E segurar esses talentos femininos, né? Mas era bastante desafiador, porque a gente, inclusive, andava muito no chão de fábrica, né? Me lembro que a gente fazia muito inventário físico e tinha que andar na fábrica e tal. Sempre, as indústrias, um ambiente muito masculino, sempre, né? Sempre. Muito. Muito. Foi bastante desafiador nesse sentido mesmo. Você acha que em algum momento da sua carreira como um todo, você teve barreiras maiores do que normalmente tem pelo fato de você ser mulher, e hoje você está dentro de uma das maiores universidades do país, mais tradicionais, que ela tem o sinônimo dela é tradicionalismo. Hoje você, quando vê a sua carreira como um todo, o que você passa no dia a dia ali, você vê que tem barreiras que você precisa romper que são maiores do que normalmente seria? Eu acho que ao longo dessa trajetória toda sempre existiu, né? Uma ou outra situação que sim, houve situações que foram mais desafiadoras por ser mulher, né? Com certeza. Depois da Price, eu trabalhei também numa indústria em Sorocaba, uma indústria automotiva. Eu trabalhava daí na área de controladoria, também uma área que exigia bastante. E sim, né, houve situações em que
a gente percebia que às vezes o que um homem dizia era mais respeitado do que uma mulher. Ou às vezes as pessoas se referirem a você como uma coisa de menor valor, uma profissional de menor valor, né? Sim, com certeza houve situações em que aconteceu, né? E mesmo assim, se foi, ligou seu trator e foi passando em cima. Você sabe que nessa fase, assim, que eu era bem jovem, nessa fase da Price, e logo depois, em seguida, que eu fui para essa indústria automotiva, eu tava, assim, bem focada na carreira, sabe? E eu acho que eu também não deixava muito, assim... não é porque ele é homem que ele vai passar por cima de mim, não. Então, eu trabalhava igual... Tudo bem que, assim, pra nós, tem que fazer um extra, né? Pra conseguir chegar, né? Mas, assim, não deixava por menos mesmo, não. Assim, eu era pessoa sangue nos olhos, sabe? Ia pra cima mesmo. Não tinha... Não deixava nem os outros comparar. Não mesmo. Eu acho, inclusive, que consegui o que consegui por conta disso. Porque... Da entrega. O Flávio Augusto falou, licença, Flávio, ele citar você aqui. Ele falou, eu vi um vídeo dele falando esses dias que a gente tem uma fase da nossa vida que é aquela fase all-in. Você dá tudo ou você não dá nada. Você dá tudo. Você acredita que essa fase foi a sua? Foi essa sua fase? Ou você acha que a maternidade hoje, inconscientemente ou talvez conscientemente, ela traz esse all-in seu? Olha... Difícil abrir. Não, você sabe que, assim, isso é muito claro pra mim. Eu tive essa fase de dar tudo no trabalho até realmente a maternidade. Tá. E, pra mim, no trabalho, as coisas estavam muito ali no meu controle, né? Eu sabia o que eu tinha que fazer, onde eu queria chegar e como eu tinha que fazer e tal. E às vezes era difícil, mas eu voltava, eu fui fazendo, não sei o que, tava tudo dependendo de mim. A partir do momento em que eu me tornei mãe, eu acho que todo esse engajamento, essa força e tal, eu passei a dedicar à maternidade, assim, sabe? Mas, com um porém, nem tudo dependia de mim, né? Exato. As coisas começaram a fugir um pouco do meu controle, porque tinha coisas que, independente do que eu fizesse, ou o melhor que eu fizesse, às vezes o resultado não era exatamente aquele que eu estava esperando, né? Ali, especialmente no começo, o primeiro filho, pequenininho e tal, e as coisas começam a fugir. Então, isso foi até um pouco difícil de administrar no começo, sabe? Mas eu acho até que esse rigor e essa exigência profissional, ela também se replica à minha maternidade. Eu tenho que reconhecer isso, que eu trago isso, porque isso está comigo, né? Exato, não tem como tirar, de jeito nenhum. Você me falou uma frase a última vez que a gente se viu, que eu nunca vou esquecer, inclusive já repeti ela algumas vezes. Eu fiz uma pergunta para Vanessa, que foi... Acho que você se sente boa, você se sente, assim... sou boa mesmo no que eu faço e tal. E ela falou, olha, Fernanda, eu sinto sim que eu sou muito boa, eu tenho controle de tudo. E na minha cabeça, como eu entendo de tudo, é tudo exato. E um dos maiores desafios da minha vida, na maternidade, porque nada é uma matemática exata. Eu nunca vou esquecer que você falou isso pra mim. Cada dia é uma surpresa, né? E é verdade, né? Porque é o que você falou, tem coisas que saem do seu controle, que não dependem totalmente de você. Então, talvez esse all-in que você dê hoje, ele é diferente. Existe o all-in, né? O tudo de si, mas é pra maternidade. Hoje é diferente, né? E hoje eu acho que, inclusive, o desafio é o equilíbrio. Né? A partir do momento em que eu me tornei mãe, eu redirecionei minha carreira, porque o meu objetivo era o equilíbrio. Eu não queria ser aquela mãe 100%, aquela mãe que fica ali em cima dos filhos e que abre mão da carreira. Isso nunca passou pela minha cabeça, eu nunca cogitei. E também não queria ser aquela que virava à noite trabalhando, quantas mil vezes eu fiz isso e tal. Eu queria chegar num equilíbrio, quero manter minha carreira, quero buscar os meus desafios, quero crescer profissionalmente, quero continuar crescendo profissionalmente, mas eu quero fazer isso e quero manter uma relação saudável com os meus filhos,
né? E quero participar desse crescimento. Não só participar, isso é um projeto mais importante, né? Então, quero é meu. Isso, eu não vou me afastar disso nunca, né? E eu vou fazer mais uma pergunta sobre o tema. Você sente que quando você caminhava, quando você não era mãe ainda, o seu caminhar, ele era independente, você tinha tudo sob controle e tal, então o seu caminhar, querendo ou não, apesar de ser muito pesado por conta do excesso de trabalho, ele era mais leve. Você sente que o seu caminhar hoje, ele tem um peso, mas ele não é um peso ruim, ele é um peso de eu tenho que fazer pelas crianças? Sem dúvida. Você não pensa mais em você? Sem dúvida. A questão das crianças é importantíssima. É primordial, na verdade. É eles em primeiro lugar. Primeiro lugar. Eles em primeiro, e eles em primeiro, e eles em primeiro, né? Esses são sempre eles. E, obviamente, a minha carreira também é por eles, né? Então, é por isso que eu digo assim, os meus desafios e o meu crescimento profissional, eu vou continuar buscando, e isso é por eles também. Muda essa indignação, essa inquietação que você tem quando o motivo é a maternidade, Ivan? Tô perguntando até pra mim, tá? Eu acho que a maternidade muda tudo na vida da gente. É isso que você falou assim, você tinha essa dedicação, não sei o quê, dependia de você antes da maternidade. Era completamente diferente, né? Completamente. Hoje em dia, é claro, vou buscar o meu melhor e vou ali correr atrás de tudo que eu tiver que fazer e da minha profissão e tal, mas com eles ali comigo, né, é bem diferente. Um propósito maior, né? Bem diferente, sim. Excelente, massa. Vamos mudar, senão eu fico aqui falando de um tempão. Van, dentro da instituição hoje, né? Falando um pouco da sua formação. Você teve, né, administração e você fez contabilidade. Isso, né? Fiz contábeis. São áreas que a gente sabe que são, né, masculinas. Eu já vi ali na Uniso que a área é completamente cheia de mulheres ali. Existe algum projeto seu dentro da instituição, ou pelo menos em mente, que você pensa para incentivar a mulherada a entrar para essa área usando você como exemplo? Algum projeto que você faça? Você tem alguma ideia do que acontece? Se tem alguns movimentos a favor mais acho que motivar mais as mulheres a entrarem nessa área? Ou existe alguma coisa dentro da Uniso? Oficialmente não existe. Mas você sabe que ali, no pessoal técnico-administrativo, a gente tem bastante mulheres. Bastante. E o que a gente gostaria é que essas mulheres estivessem cada vez mais em cargos de liderança, né? Hoje a gente tem, não existe lá não existe oficialmente esse tipo de projeto, porque a gente já tem esse bastante em equilíbrio, sabe? Não precisava instigar nada, porque já acontece naturalmente. Mas o que a gente quer é que surjam essas possibilidades, né? Essas possibilidades que as mulheres estejam em cargos cada vez melhores, né? Excelente. E que possam contribuir na liderança mesmo, né? No pensamento mais estratégico, né? Mas nesse sentido. Você sente que você é uma inspiração dentro da Uniso hoje? Ou você você acaba nem notando? Que pra você é tão natural que você acaba nem notando? Não sei se eu sou. Mas eu acho que tem mulheres lá, sim, que são. Eu acho que talvez eu esteja nesse meio. Pode ser que sim. Mas lá a gente tem, sim, mulheres na pesquisa, na administração, professoras ali muito renomadas, que são, sim. Eu acho que a gente tem, sim, belos exemplos femininos lá na nossa instituição. Excelente. Van, você veio de outro mercado, mas você já está há bastante tempo à frente da Uniso. Queria perguntar qual que é a sua percepção hoje sobre o mercado educacional, né? O ensino superior, a gente teve uma mudança muito drástica comportamental dos alunos, então, vamos colocar a gente no mesmo ticket médio de idade? A gente, na nossa época, a gente era obrigado a estudar, porque senão a gente não ia ser nada. Mas a gente até tinha o sonho de ir pra faculdade. Quero ir pra faculdade porque eu vou ser adulto, né? Ir pra faculdade era sinônimo de ser adulto, de independência. E a gente sabe que isso mudou muito, né? O que você tem visto do mercado educacional? Qual que é a sua percepção? E até dentro da Uniso? Olha, eu vejo hoje um mercado completamente diferente daquele que nós tivemos quando éramos estudantes, né? Hoje a gente vê
essa geração mais jovem muito mais imediatista, uma geração que nem sempre está disposta a sentar ali e ficar 4 anos ouvindo metade de um curso que ele entende que não vai servir para absolutamente nada. Estudar estatística, filosofia, ou coisas que, pelo amor de Deus, não me entendam mal, porque eu sei o quanto isso é importante, mas nem todo mundo sabe e nem todo mundo está preocupado com isso. Exato. Então, acho que hoje o grande desafio das instituições de ensino, e eu acho que isso não é nem só da Uniso e nem só do Brasil, é conseguir atender esse anseio dessa geração e preparar essa geração para o mercado de trabalho num formato diferente, né? Então, eu vejo na Uniso, né? Hoje a gente se preocupa muito lá com essa questão dos ambientes, de onde esse aluno vai estar. Então, essa história de sentar na carteira e ter aquela aula no formato tradicional não existe, né? Então, isso tudo já tem sido, já acontece de uma maneira bastante diferente, em ambientes diferentes, em formatos diferentes, em metodologias, né? Mas eu vejo que isso é um desafio grande de preparação desses profissionais para o mercado de trabalho. Eu vejo, na verdade, que isso é um desafio de todos. De todos os envolvidos, né? Das universidades, dos alunos e do próprio mercado, dos pais. Dos pais também. Né? Dos pais. Olha, a gente teve uma entrevista que saiu, uma reportagem que saiu recentemente, que a geração Z, ela está sendo demitida em massa, né? Em massa. Por quê? Hoje você tem candidatos a alguma vaga com 19, 20 anos que o pai vai acompanhando. Exato. Na nossa época, imagina, se algum parente nosso ia acompanhando a gente, a minha filha toma um ônibus, vai, não chega atrasado, vai com uma roupa boa e pronto, acabou. Exatamente. E depois me vem com o resultado. Então, assim, e eu acho que grande parte, como você falou, das universidades, do mercado de trabalho, também ali de ter um pouco de paciência, levando em consideração que estamos passando por essa transição, mas eu acho que grande parte da responsabilidade é dos pais. É dos pais. Eu acho que tem isso sim, mas eu não vejo isso não essa questão dos pais e tal, do super cuidado, dessa redoma e tal, mas eu vejo que essa geração também tem muitas qualidades que nós também não tivemos. Então, vejo que eles estão preocupados com algumas questões que nós deixávamos passar e que são importantes. Então, acho que esse é o momento, né? Exato. De ambos aprenderem, né? Eu acho que você tem razão. Né? Acho que essa geração tá preocupada, assim, a gente estava muito preocupado em crescer, em ganhar dinheiro, e onde é que eu ia chegar na minha carreira, tal, né? Uma coisa mais material. Exato. E eu acho que essa geração mais nova tem outros anseios, outros desejos que são super importantes mesmo e que a gente deixou passar, né? Vamos admitir. Senão a gente não estaria medicada hoje, se a gente tivesse com essa preocupação que tivemos ali dificuldades. O olho no final do dia não estaria aqui, ó, tremendo de nervoso. Então eu acho que concordo. É isso, né? Meio ambiente, né? Talvez a gente não estaria passando pelo que estamos passando hoje e tal. E outra, tecnologia, né? Você vê esses jovens mexendo em coisas, em tablet e tal, né? Tenho prima minha de 20 anos que, coitado, eu fico até com vergonha de mexer na frente do telefone. Você sabia que dá pra fazer isso? Sabia que dá pra fazer aquilo? Então, eu concordo. Eu não tinha pensado por esse ponto. A gente, né, fica julgando o jovem, mas ele tem coisas que se a gente tivesse feito antes, a gente não estaria passando por certas situações que estamos passando hoje. Você tem razão. E o que você vê desse jovem dentro das universidades? Como você vê? Eu falo que eu tive uma fase grande dentro do ensino básico, eu falo que os professores estão sendo, me perdoe professores, mas a gente no modo geral, educadores, a gente está sendo um pouco incompetente de conseguir manter um aluno e de motivá-lo a ir à faculdade. Então a gente está passando por um ensino médio, onde a gente não consegue motivar muito o aluno, a gente não está conseguindo mostrar o propósito dele, como é legal, quais são os benefícios dele ter um ensino superior. Na cabeça do jovem, eu sinto que hoje é pegar o diploma. O ensino superior é pegar um diploma. Não
Não é sobre isso, é você se preparar para o mercado de trabalho, é você ter novas experiências, você aprender a se organizar. Como que você vê essa transição do terceiro ao médio? Como que estão chegando os alunos lá na universidade? Então, lá na Fundação Dom Aguirre, como nós também temos o colégio, então a gente acompanha isso a gente acompanha exatamente essa transição, né? A gente vê que realmente essa questão da obrigatoriedade do ensino superior é uma questão já superada, assim, nem as famílias às vezes têm tanto essa preocupação. E às vezes, isso é muito comum, a gente vê lá ele vai fazer vídeos, vai no YouTube, vai não sei o que, aquela coisa, né, mais não tão formal, né, uma carreira diferente e tal, mas que muitos têm se interessado por isso. Vejo também, hoje, um espírito um pouco mais empreendedor. E que às vezes começa um pouco mais cedo. E que a gente não teve, né? Que a gente não teve. E se teve, foi descobrir isso mais lá na faculdade, na graduação. Porque o legal era ser funcionária. Como você sempre que era o meu sonho. Eu queria trabalhar numa grande empresa. Eu queria fazer a minha carreira numa grande empresa. Trabalhar por conta nunca passou na minha cabeça. Mas eu vejo que isso é uma coisa que tem sido muito comum. Muito, no jovem, muito cedo. É lojinha disso, lojinha daquilo, criança empreendendo de novinha, vender picolé, vender não sei o que e tal. E coisa que a gente não teve. Então, eu acho que talvez o que a gente tenha que fazer é juntar isso, falar, olha, usar esse espírito empreendedor, mas isso aliado a um conhecimento que você vai adquirir num curso, numa graduação, numa graduação legal e tal. Aí eu acho que esse seria o caminho, entendeu? Exatamente. Como eu falo, né? O jovem, ele quer ser, sei lá, TikToker, um exemplo. E ele vai ter que administrar o dinheiro dele, porque senão essa onda do TikTok passa, ele não vai ter dinheiro. Imagina isso atrelado, como é que a gente não consegue atrair o jovem dessa forma, somando, não falando que ele não pode ser TikToker. Ele pode ser, mas que seja o melhor TikToker, então. Que ele consiga desse dinheiro que ele vai ter dos vídeos, que ele consiga investir em outras coisas. Mas como é que ele vai ter esse conhecimento fazendo só vídeo? Exato. E que ele saiba de tudo, que ele saiba de marketing, que ele saiba como investir o dinheiro que ele vai ganhar, que ele saiba, enfim, um monte de coisa que ele pode fazer, né? Exato. Falando ainda sobre o ensino superior, né? A gente está passando por uma enorme transformação, principalmente se tratando dos cursos à distância. A gente sabe que a Uniso é super tradicional e que ela prioriza a qualidade de ensino. Eu não estou dizendo que ensino à distância não tem qualidade, mas eu estou falando no caso da Uniso. E vocês tentam sempre estar muito mais perto do aluno, ou seja, o curso presencial. É o foco de vocês. Sim. Qual que é a sua percepção do ensino à distância, dessa banalização do ensino à distância que a gente teve? A gente teve nova portaria do MEC segurando um pouco. E como que a Uniso fica nessa situação? Olha, eu acho que essa questão do ensino superior, do ensino à distância, é uma questão, é uma realidade que nós temos hoje, mas eu acho que é uma questão que a gente tem que acompanhar de perto. É viável, sim, mas que tem que ser regulamentada, né? O ensino à distância não é o foco realmente da Uniso, nós temos até, mas a Uniso quer muito continuar trabalhando no presencial, que é o aluno dentro da instituição, não somente para estudar, que é o aluno lá, e ele pode fazer, a gente costuma falar que ele pode fazer de tudo lá, pode até estudar. E a gente quer o aluno lá o tempo todo, que ele fique lá, que ele tenha ideias, que ele ocupe a universidade, crie relacionamentos, namore, enfim, que ele realmente viva intensamente aquele período da vida dele, né? Então, a Uniso está sempre muito preocupada com hoje em dia, não é nem somente com a quantidade de espaços, mas com a qualidade desses espaços. A gente tem se preocupado muito e tem investido muito nesse sentido, né? E realmente acreditamos no ensino presencial. Isso não significa que a gente vai dizer assim, não, o ensino à distância
é o que você falou, a gente, não estou dizendo que ele é ruim, mas que o nosso foco realmente é o presencial e é a forma como a gente acredita que o ensino... aplicabilidade dele, né? Na prática funciona. Até porque eu falo que no mercado de trabalho, quando você vai fazer uma entrevista, a gente parou de ouvir aonde você se formou, mas é o que você sabe fazer. O que o aluno do EAD responde no caso desse? Ele fez a graduação inteira à distância, ele deve ter ido uma vez por mês na instituição para fazer uma prova ou outra, e dentro da faculdade, dentro da universidade, ele tem aula prática, ele tem, como você falou, as trocas, ele fica muito mais social, então ele consegue entrar numa empresa e ser sociável com as pessoas, e também tem um trabalho em equipe, que hoje é muito difícil. O ser humano, ele é muito individualista, e se ele vive isso à distância e vai para o mercado de trabalho, ele vai ter uma imensa dificuldade em saber lidar ali no dia a dia com a empresa, né? A gente acredita que realmente esse período da graduação é uma vivência, né? É uma aquisição de experiência para a vida. Exato, eu concordo. Van, ainda dentro um pouco do tema, como que a Uniso está vendo, e você também, empregabilidade? Né? Acho que é o grande mote das instituições hoje é empregabilidade. Vocês possuem grandes projetos lá dentro, possuem parcerias com grandes empresas para levar esses alunos para as empresas, como funciona? Sim, existe sim essa preocupação, existem projetos relacionados a isso. Eu vejo uma preocupação bastante grande também da instituição com a inovação, sempre muito focado nessa questão da inovação e sempre buscando essa questão, né, do intercâmbio da universidade com as grandes indústrias. Então, nós temos também o ICT, né, que é um instituto tecnológico, Unisutec, que tem desenvolvido projetos sempre assim bastante inovadores, focados em startups e tal. Então, essa questão da empregabilidade, novamente naquilo que a gente falou, né? Não necessariamente o aluno sair da universidade e estar empregado nas empresas XYZ, mas que ele consiga estar produtivo, né? Que ele consiga sair da universidade ali gerando resultados, né? Criando uma carreira, ainda que essa carreira seja individual, seja sozinho. Sim. Isso pode acontecer, né? Com certeza. Então, isso eu vejo bastante, isso assim, bem na prática mesmo. Legal, massa. Gente, a Vanessa, ela vamos dizer que 80% das mulheres que vieram aqui, ou até um pouco mais, são acadêmicas, né? Elas começaram como professora e tudo mais e seguiram a cadeira ali acadêmica. A Vanessa é uma alta executiva que veio para o mercado educacional. Van, você é baseado em números, sim, né? Tudo para você tem que provar ali que 2 mais 2 é 4 e pronto, acabou. Quais são os principais KPIs que você acompanha dentro da instituição para manter tudo aquilo em dia? Muitos. São muitos, né? Mas eu acho que tem algumas questões que são bastante importantes e tem algumas que são bastante específicas do nosso negócio, do segmento da educação. Eu vejo que hoje um assunto importantíssimo que a gente tem que acompanhar na educação é a evasão. Às vezes, a gente vê muitos esforços na captação de alunos, né? Essa época do ano, por exemplo, está todo mundo focado na captação de alunos e tal, mas o nosso aluno, ele fica ali durante 4 anos. E ao longo desse período, a gente vai perdendo um pouco, né, desses alunos por N motivos. Só que você tem toda uma capacidade instalada para atender esse conjunto de alunos que entrou. Então, eu acho importantíssimo hoje olhar para a evasão. Por que eu estou perdendo esses alunos? Aonde eu estou perdendo esses alunos? O que eu preciso fazer para manter esses alunos aqui? Eu acho que um ponto importante é olhar para a evasão. Acho que o principal ponto você olharia.
sei se é o principal, acho que é um deles. Tá. E qual é o principal motivo que os alunos evadem hoje? Então, aí... São diversos. É um trabalho grande que a gente faz lá para tentar descobrir isso, sabe? Porque às vezes ele fala que é financeiro, mas não é, não quer falar o que não que necessariamente. Eu acho que hoje em dia a gente tem que usar, inclusive, a inteligência artificial para conseguir chegar. A gente tem que tentar saber quando o aluno vai evadir antes mesmo dele pensar que vai evadir. Exato. Ele vai dando sinais. Ele vai dando sinais e a gente tem que tentar identificar esses sinais antes da evasão. Exatamente. Esse é o nosso desafio hoje. E esse, até aproveitando, esses são os diferenciais da Princípia, né? Primeira vez que eu tô falando da Princípia aqui. Esse é um dos principais diferenciais da Princípia, porque além da gente ajudar ali na questão financeira que a gente estava conversando antes, a gente tem acesso às informações do aluno de nota e presença. E a gente sabe, cientificamente comprovado, que o aluno que está inadimplente há mais de 2 meses e com uma nota inferior a X, a gente sabe que ele vai evadir. Então, se a gente consegue conectar isso, a gente já tá, aquele aluno ali, batata, ele vai pedir. E de fato, ele acaba pedindo o cancelamento ali da matrícula dele. Então, concordo com você. O que você... Para onde a Uniso está indo e para onde a Vanessa está indo? Olha, vários gatos. Nossa, eu acho que a Uniso está indo para esse caminho da inovação tecnológica, cada vez mais. Vejo isso muito presente no dia a dia mesmo, dos professores, dos alunos, nos assuntos que são tratados. Vejo essa como uma questão, assim, determinante mesmo no futuro da instituição. E eu vou para onde a Uniso for, né? Eu vou seguir o caminho que a instituição estiver seguindo. Eu acho que a gente tem que acompanhar isso. Acho que esse é um desafio, inclusive, da nossa geração. Né? Há 20 anos atrás, a gente via as pessoas mais velhas com alguns desafios tecnológicos e tal. E eu acho que chegou a nossa vez. Exato. E temos que encarar, né? Então, eu acho que é nesse sentido. E a Vanessa Pessoa? Tá indo para onde? Eu tô indo ser feliz. Mas você quer alcançar voos maiores na sua carreira? Você comentou isso um pouquinho antes, mas você tá nessa pegada? Eu tô sem modéstia que eu digo isso, que eu tô no cargo mais alto administrativo que eu poderia estar na minha instituição. Muito feliz e muito honrada com isso. Gente, ela fala isso tão baixinho, ela devia berrar, que eu estaria aqui, eu sou foda. Mas isso não significa que os meus desafios acabaram. Os meus desafios acontecem diariamente, né? E é isso, assim, a instituição vai crescendo, vai se desenvolvendo e eu tenho que dar conta disso, tenho que estar atrás disso, né? Tenho que buscar essa inovação também. Então, nossa, você se aprofunda dentro do mercado educacional, Vã? Ou você não vê tanta necessidade porque você está num cargo muito financeiro administrativo? Eu acho que a minha parte é mais administrativa, mais financeira. Né? Eu sou mais, que eu disse para você, sou mais exatoide. Eu estou atrás dos números. Exatamente. Os números sempre me dizem várias coisas, né? Né? Eu acho que a gestão... E talvez você saiba ler muito mais do que inúmeras pessoas aí por aí, né? Acho que sim, acho que eu converso melhor com os números, assim. Acho que é bem... verdadeira nerd. Verdadeira nerd. Van, você é uma mulher extremamente forte. A gente vê pelo seu andar, pelo seu posicionamento. Eu acredito que o fato de ser mulher, mãe, no mercado tão masculino, numa carreira que você escolheu que é masculina, fez com que você ficasse forte desse jeito. E a Vanessa é firme, gente. Ela fala, ela tem convicção e ela olha no fundo dos seus olhos, ela tem muita presença. Que conselho você daria para outras mulheres que estão nesse caminho aí para chegar até onde você chegou? Ser forte desse jeito? Não sei, eu nem sei se eu sou tão forte assim, sabe? Acho que
Acho que são coisas que a gente vai desenvolvendo com a vida mesmo, né? Com situações que a gente vai passando. Eu sempre estudei, sempre estive preparada. Sempre estive o mais preparada que eu poderia estar. Então, acho que o primeiro conselho seria esse. Eu acho que, tecnicamente, a gente tem que sempre buscar, né? Sempre buscar conhecimento. E eu acho que também a gente não pode se abater, se intimidar. Eu acho que a gente tem que encarar situações. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E a hora que a gente vê já foi, né? E eu já superei, já vou buscar outra coisa. Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que é uma questão natural da vida, né? Que as situações vão acontecendo e a gente vai se envolvendo com elas. Acho que é isso. Van, quando você fala que você estudou muito, você sempre teve uma base muito boa, você acredita que você sempre buscou esse super conhecimento, não só por curiosidade, por ser inquieta, mas para ninguém poder falar que você não estava baseada em nada? Acho que sim. Acho que eu não me permitiria não estar preparada para uma determinada situação. Entendi. Entendeu? Acho que é mais nesse sentido. Acho que sempre fui buscar por conta disso mesmo. A gente sempre precisa estar baseado em algo quando a gente levanta a mão para falar, né? E eu falo que mulheres em alta posição, elas precisam estar 3 vezes mais fundamentadas do que qualquer outra pessoa na mesa, né? Então, porque sempre vão tentar achar alguma coisa que não tá errado ou que tá faltando, né? Exatamente. Então, você fez isso por curiosidade, mas também por não aceitar não estar embasado em algo, né? É isso. E no momento em que eu precisasse me manifestar ou mostrar alguma coisa, para que eu tivesse pronta para isso e até para que eu tivesse segura para fazer isso. Sim. Né? Acho que é isso. Como é que você equilibra tudo? Com remedinho? Não, brincadeira. Assim, a parte difícil. Rola uma academia, rola sei lá, qualquer coisa, um yoga, uma meditação, não sei, berrar pra fora da janela às vezes, não sei, né? Vai que, né? Fazer igual Van Gogh, bater a cabeça na parede. Olha, hoje eu tenho tentado equilibrar bem minha vida, assim, sabe? Depois dos 40, eu comecei a cuidar mais da minha saúde, comecei a, assim, praticar mais exercício físico, cuidar um pouco mais da alimentação e tal. De vez em quando eu saio correndo por aí. Às vezes ela tá correndo da Uniso, você vê ela de social, terninho, correndo da Uniso. De salto, só pra dar uma volta. Acho que é isso. E tem alguma coisa que você precisa para poder fazer um bom trabalho? Exemplo, eu sou uma pessoa que preciso de exercício físico, seja ele qualquer que for, seja uma caminhada com meus cachorros, seja uma academia, seja qualquer coisa, seja, enfim, qualquer coisa para eu render o dia. Tem alguma coisa, alguma mania sua, alguma coisa assim que você precisa? Eu, às vezes, tenho necessidade de ficar em silêncio. De ficar que quieta. Que fiquem em silêncio ou que você fique em silêncio consigo mesma? Não, que eu preciso ficar comigo mesma. Às vezes até de ficar sozinha um pouco, que eu possa ouvir os meus pensamentos e raciocinar e tal. Chega uma hora que barulho demais me incomoda um pouco. Eu preciso um pouco desse momento, assim, sozinha. E esse silêncio, às vezes, é importante pra mim. Eu acho que tem outras mulheres que vão assistir aqui e vão perguntar pra você, minha mulher, como é que você faz isso com criança? Como é que em que momento você consegue fazer isso? Às vezes a gente tenta esse momento, assim, de madrugada, se for o caso, sabe? Mas não é dormir. É um momento mesmo, assim, de acalmar mesmo o pensamento. Você tem a mente acelerada, Vã? Eu tenho, sim. Mas são projetos, são problemas? Em tudo, né? São 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Acho que a nossa rotina já faz com que a gente seja muito acelerada, né?
e já tô pensando lá na frente, né? Isso é comum. Então às vezes, essa questão, especialmente do silêncio mesmo, o barulho demais, às vezes me incomoda. Então você precisa dar uma segurada. Preciso. Excelente, acho que eu tenho também um pouco isso. Van, indo pro final, vou fazer uma quase última pergunta aqui pra você. Todo mundo acho que tem uma frase de efeito na vida, né? Assim, uma frase que te motiva, alguma frase que te inspira, ou alguma pessoa, algum poeta, ou não, uma pessoa na sua vida. Tem alguém que você, ou alguma frase que você sempre tenta ter em mente pra você seguir a sua jornada? Nossa, que difícil. Não sei. Gente, a Vanessa é a pessoa mais cética e exata que eu conheço na minha vida, assim. Ela dificilmente ela tem esses momentos de... A pessoa exata, ela não viaja na maionese. A pessoa de humano, ela viaja na maionese, né, gente? Então, vocês já viram uma diferença aqui. Não existe nada que, acho que não. Assim, uma frase, uma pessoa... eu tenho tantas pessoas que eu me inspiro. Tantas pessoas que eu me inspiro profissionalmente, pessoalmente, tantos exemplos que eu tive ao longo da minha vida. Tem um monte, mas é até difícil dizer uma pessoa só. E, mas assim, se tivesse que escolher. E às vezes não é nem... são situações diferentes que me remetem a pessoas diferentes, sabe? Tem pessoas da minha família, tem pessoas com quem eu trabalhei, pessoas... Olha, eu felizmente tive excelentes exemplos, assim, de pessoas. Tem pessoas, assim, como eu sou muito agitada, né? Tem pessoas na minha carreira, assim, que eu via lá no início da minha carreira, a pessoa num cargo já de gestão, de gerência, não sei o quê, de diretoria, e a pessoa plena resolvendo aqueles problemas. Eu falava assim, nossa, quando eu tiver assim, eu quero que eu também... Sem um fio de cabelo fora do lugar. Então, às vezes, em alguns momentos em que eu me vejo nessa situação, eu me lembro dessas pessoas falando, não, vamos manter a calma. Eu também dei aula em alguns momentos da minha carreira, né? Que legal! E eu me inspirava muito num professor de contabilidade que eu tive logo lá no início lá da graduação, que ele tinha uma paz de espírito, um senhorinho, esse eu vou até citar o nome, professor Ari Fernandes, um professor muito significativo lá na Uniso. E ele dava aquela aula de contabilidade, ensinava débito e crédito com uma paz de espírito, assim. E aí, anos depois, eu me vejo numa sala de aula, falando um monte de coisa, daí eu pensava, Vanessa, vamos lembrar do professor Ari Fernandes, débito e crédito e tal. Então, acho que às vezes é isso, assim. Eu citei o professor Ari Fernandes, mas tem, inúmeras pessoas que eu me inspiro em momentos diferentes, por situações diferentes. É verdade, não tem que ter uma pessoa só que te inspire, né? São várias, como você falou, são várias situações. E eu sempre tento me colocar, eu falo, se eu fosse fulana, o que eu faria agora? Se eu fosse Beltrana, o que eu faria agora? Porque às vezes a gente dá uma surtada, né? A gente precisa se colocar com certeza. Ali, dar uma respirada e tudo mais. Van, você, no podcast da Princípia, tem um significado muito especial pra mim. Porque apesar de eu ser da área educacional há 10 anos, esse ano eu completo 10 anos, eu sempre fui executiva da área educacional. E você é a nossa primeira executiva muito sênior que está aqui. Então, para mim, né, para Fernanda tem um significado muito especial, porque eu me inspiro muito em você. Eu tenho até medo de fazer conta na frente dessa mulher, gente, de estar errado. Porque essa mulher ela é o curso de Kumon inteiro dentro da cabeça dela e o Kumon plus advances, assim, é absurdo. Então, você é uma inspiração para mim como executiva, como mulher. Aquela frase que você falou, de que a maternidade, ela não é exata. Eu gravei essa frase, que eu saí da sua sala e você falou essa frase para mim. E ela tava com um olhar, assim, gente, de... É difícil pra caramba, mas é maravilhoso, sabe? Eu tô aqui surtando, mas tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, é difícil. Então, você aqui tem um significado muito especial. Fora a faculdade, né? Fora a universidade, você, Vanessa, é uma inspiração para mim. Então, eu agradeço imensamente você ter aceito o convite.
A gente já tinha conversado, né, feito o alinhamento dessas perguntas antes. Mudei aqui um pouco o script, mas ela sendo maravilhosa, ela, né, conseguiu levar tudo. A princípio, eu não só tá feliz de você estar aqui, mas assim, como a Fernanda profissional tá aqui, a Fernanda pessoa também. Você é uma inspiração como mulher, como profissional, principalmente como executiva. Nossa, Fernanda, muito obrigada. Nossa, eu fico até emocionada de ouvir isso. É verdade. Muito obrigada, agradeço muito, Fer. Obrigada mesmo. Pessoal, até o próximo episódio. Muito obrigada pela participação de todos e por todo mundo, né, que tá aqui assistindo o nosso podcast e essa mulher maravilhosa nessa entrevista incrível que a gente teve hoje. Obrigada.